Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 17º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos, planejador financeiro. E, bom, na semana passada, quem nos acompanhou, a gente falou ali sobre o poder do foco, né? E a importância da disciplina nos investimentos, né? Mas por que é tão difícil de manter o foco, né? Talvez uma dúvida que paire aqui na cabeça de você, investidor. Bom, a resposta não tem nada a ver com o mercado, mas está dentro da sua cabeça mesmo, né? Então, por isso que hoje vamos mergulhar nessa parte de finanças comportamentais para desvendar o que eu chamo do erro mais caro do investidor, que são os vieses comportamentais. Basicamente, né, os vieses são atalhos mentais que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas, mas que no mundo dos investimentos podem custar milhões a depender do seu patrimônio. Então, entender esses inimigos é o primeiro passo para blindar o seu portfólio. E é isso que a gente vai falar e destrinchar aqui hoje, né? Então, o que são os vieses, né, e por que eles nos prejudicam, né? Então, vieses comportamentais nada mais são do que desvios sistemáticos do julgamento racional. Então, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui para você ficar facilitado. Nosso cérebro foi programado para sobreviver, não para investir. Então, no mercado financeiro, a emoção de medo ou ganância faz com que a gente cometa alguns erros previsíveis e caríssimos. Então, o investidor inteligente, ele sabe que a maior volatilidade não está no mercado, mas está nele mesmo, no próprio investidor, nesses altos e baixos do seu psicológico. Então, isso significa que mesmo um plano de investimento perfeito, milimetricamente traçado, na mão de um investidor voltado para o lado emocional, se torna um desastre. Então, sua meta é trocar esse euzinho seu emocional pelo seu eu estratégico e pensando no longo prazo. Bom, vamos trazer aqui 4 vieses para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica, né? E que podem custar muito caro. Vou destacar aqui esses 4 vieses que, na minha experiência, são os que mais destroem patrimônio dos investidores. O primeiro é o viés da aversão à perda. O que é isso? Estudos mostram que a dor de perder R$ 1.000 é 2,5 vezes maior do que o de ganhar R$ 1.000. Isso faz com que você tome decisões irracionais para evitar a perda. A dor da perda tem um poder maior do que a emoção do ganho. Então, onde é que é o erro no investimento e onde que esse viés te afeta? Você acaba segurando um monte de ação, de ativo perdedor na carteira com a esperança de que ele se recupere para não ter que realizar o prejuízo, né, que é vender ali o ativo. Então, mas acaba vendendo rapidamente aquelas ações que estão subindo para garantir o ganho, mesmo que seja uma altinha pequena, só para ter aquele sentimento de que você está ganhando dinheiro. Qual que é o resultado disso? Você só fica com bucha na carteira e se desfaz de tudo aquilo que é bom e que tinha o potencial de continuar subindo, né? Então, essa é uma receita básica para a mediocridade ali do seu portfólio. Um outro viés é o viés da confirmação. O que é esse viés? Basicamente, a gente tende a buscar e interpretar, lembrar dessas informações que confirmem as nossas crenças pré-existentes. Então, a gente só quer ouvir aquilo que a gente já acredita. Vou te dar um exemplo. Imagina que você já deve ter tido aquela sensação de ter comprado alguma coisa que se arrependeu depois. E aí, para superar esse arrependimento, você fica fazendo validações dos pontos positivos e as vantagens daquele produto para se enganar de que foi uma boa compra de fato. Então, qual que é o erro disso nos investimentos, né? Imagina que você comprou um ativo que não é muito bom, né? Seu cérebro vai te fazer buscar só aquelas notícias e opiniões positivas sobre ele, né? Ignorando os sinais de alerta. Isso impede que você seja objetivo, que reavalie seus investimentos quando os fundamentos mudam, né? E isso é perigoso. Um terceiro viés é o viés da ancoragem, e esse é um que eu lido muito constantemente com os meus clientes, né? Então, o que é ele, né? Quando a gente se apega a um número específico, né? Algum preço de algum ativo, preço amplo e por aí vai, né? Mesmo que ele não tenha mais relevância. Então, eu vou te dar aqui um exemplo para você entender nos seus investimentos. Imagina o seguinte, você compra uma ação por R$50. Essa ação, passa um tempo, ela cai para 20. Aí você pensa, não, eu não posso vender por 20, porque senão estou realizando prejuízo, né? Já que eu paguei 50. Aí você fica ancorado no preço de 50. Quando voltar para 50 eu vendo que eu não saio no prejuízo. O problema é que o valor de 50 já não importa mais. O que importa aqui é o potencial futuro do ativo a R$20, por isso que ele está hoje. Então, em outras palavras, pouco importa o que aconteceu no passado. O que a gente precisa avaliar é se aquele ativo tem potencial de alta daqui para frente.
pouco importando o seu preço de compra, né? Então, essa âncora, ela acaba impedindo que você tome uma decisão mais racional, né? Seja de vender ou de aportar mais, né? Porque você fica ancorado naquele preço por si só, sendo que às vezes ele já não tem mais fundamento nenhum. Bom, quarto viés que eu vou citar aqui é o efeito manada, né? O que é o efeito manada? É muito que a gente falou no último vídeo da semana passada, né? É a tendência de seguir o comportamento, né, ou as ações de um grupo maior, mesmo que as evidências mostrem que o grupo está errado. Então é fazer o que todo mundo está fazendo, né? Basicamente seria isso. Onde é que está o erro aqui nos seus investimentos, né? É o que te faz correr para comprar aquela modinha no topo, porque está todo mundo comprando, então tem que comprar. E vender no pânico, porque está todo mundo vendendo, então tem que vender. Então o efeito manada, ele te coloca para comprar ou vender, comprar caro e vender barato, que é o oposto que o investidor deveria fazer, né? Então isso acaba também sendo um problema, porque você acaba indo no que está todo mundo fazendo, e às vezes todo mundo, né, na mediana, tende a ser algo medíocre, né? As pessoas normalmente não agem com tanta racionalidade, né? E mais pelo lado emocional. Tá, ok, né? Como eu neutralizo esses viés, né? Então eu acho que reconhecer é o primeiro passo. Tá, mas como é que a gente se protege, né? Então, acho que algumas regras e processos elas vão nos ajudar bastante. Então, acho que o primeiro aqui é entender que existe um processo e não uma emoção. Se você tem uma estratégia muito bem definida. Então, tome todas as suas decisões baseado em regras pré-estabelecidas, né, que é aquele seu plano de investimento, né, que a gente monta. E se o ativo bater ali um stop loss, um limitador de perda, venda sem pensar, né? O seu plano deve ser executado no automático. Então, define algumas regras específicas. Outro ponto é fazer talvez um duplo check ali e críticas, né? Ser muito crítico no seu portfólio. Então sempre procure informações que o contrariem sua decisão. Então até para entender se a lógica da sua decisão, né, e essa decisão diferente, se o seu ponto de vista está certo de fato, né? Então se você está pensando em comprar, procure artigos ou notícias que falam que esse ativo tem que se vender, né? Então force o seu cérebro a ser mais objetivo, né? Entenda os pontos de vista opostos àquilo que você já está mais ou menos enviesado. E por fim, o fator tempo. Então, para aversão à perda, cria ali uma regrinha de uma revisão periódica, né? Então, diga a si mesmo que eu vou segurar um ativo ruim por 3 meses. Defina que seja um prazo específico, 3 meses. Se não houver nenhuma revisão de fundamento, aí, vou vender mesmo que não tem o que fazer. Então, esse prazo, né, que você traz, ele acaba removendo essa emoção que estava ali travando, fazendo você segurar aquele ativo ruim, aquela bucha na carteira, né? Porque, estou esperando voltar. Mas você traça um prazo que, se ele não volta, se não nada muda de fundamento, melhor sair disso mesmo, né? Pegar esse dinheiro e colocar em realmente algo que vai subir, né, nos próximos meses ali para frente. Então, o que importa, de novo, não é o que aconteceu no passado, né? É o que realmente tem potencial de acontecer no futuro. Pessoal, entenda o seguinte: o conhecimento técnico ele é importante, claro, mas o controle emocional talvez é o que diferencia um investidor amador do investidor de sucesso. Então faça o exercício de ser o seu próprio gestor, né? E um gestor rigoroso do seu cérebro, né? Talvez isso vai fazer você investir melhor, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso, né? A gente fez aqui um breve resumo aqui dos viés comportamentais, tem vários outros, né, claro, mas aqui são só os mais importantes, só para você entender os viés que sabotam ali suas estratégias de investimentos, tá? Bom, se você gostou do vídeo, deixa ali o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e, claro, ative as notificações. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a definição de risco, né? Como você pode medir o seu apetite de risco de forma científica, né? E usar esse risco para otimizar a sua carteira de fato. Então, você vai descobrir que o risco não é sobre medo, mas talvez sobre informação, ok? Bom, então não perca o episódio da semana que vem e até lá!